Olá, amigos da TV Justiça. Hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Esta é a primeira semana do segundo semestre de 2016 e, por isso, nós vamos conferir quais foram os destaques das sessões dos dias 1º, a abertura do semestre, e também dos dias 3 e 4 de agosto de 2016. Karina, tivemos a abertura dos trabalhos, sempre é uma expectativa, coincidiu que esse ano caiu exatamente no dia 1º de agosto, e três sessões plenárias nas quais foram julgados 3 temas. Pelo menos 2 tiveram julgamento efetivamente e o outro ainda não teve a sua conclusão. Mas são temas que geram repercussão sobre os quais nós vamos falar nesta primeira edição do Plenárias, neste segundo semestre de 2016. Talvez o grande destaque da semana, Cadu, seja o julgamento realizado na sessão de quarta-feira, até mesmo por conta de alguns movimentos que têm acontecido no estado do Rio Grande do Norte, que foi inclusive citado pelo ministro Celso de Mello durante a sessão plenária da quarta-feira. Mas os julgamentos realizados tanto na segunda como na quinta são também de grande relevância e, como você disse, o da quinta ainda com um julgamento aguardando para a próxima semana a sua conclusão e que fala justamente sobre de quem deve ser a competência para julgar as contas do chefe do Poder Executivo, no caso concreto que estava sendo julgado na quinta-feira, de um ex-prefeito de um município de Minas Gerais, que teria atuado como gestor de contas. Deve ser apurada essas contas pelo Tribunal de Contas do Estado ou do município, se houver, né? Nesse caso não havia Tribunal de Contas Municipal, mas seria o Tribunal de Contas do Estado, ou a Câmara Municipal daquele município. Essa é a discussão que começou a ser julgada na quinta-feira, no julgamento de 2 recursos extraordinários, um da relatoria do ministro Gilmar Mendes e outro da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas na segunda-feira, nós tivemos o início de um julgamento também suspenso em razão de um pedido de vista, mas a conclusão de um julgamento de extrema importância em que se confirmou a constitucionalidade de um artigo do Código de Processo Penal sobre a constitucionalidade da citação por hora certa no processo penal. Ela é válida ou não? Os ministros acabaram decidindo por unanimidade que é constitucional, mas houve alguma divergência em relação ao voto do relator, ministro Marco Aurélio, sobre a sua aplicação ou não no âmbito dos juizados especiais, e é isso que nós vamos discutir aqui, então logo a gente faça os comentários sobre a sessão plenária da segunda-feira. E na quarta, talvez o grande destaque da semana, como eu disse no início, foi o julgamento de 5 ações diretas de inconstitucionalidade. A princípio, era uma ação direta de inconstitucionalidade que deveria ser julgada no mérito e as demais, o plenário deveria se manifestar sobre o referendo das medidas cautelares, algumas indeferidas e 2 deferidas, no caso pelo ministro Dias Toffoli, mas todas elas acabaram sendo convertidas em julgamento de mérito e os ministros acabaram decidindo que estados, as assembleias legislativas dos estados, não têm competência para legislar sobre telecomunicações e nem muito menos editar leis que obriguem as operadoras de telefonia celular, principalmente, a instalarem equipamentos que blindem ou que bloqueiem os sinais de telefones celulares nos presídios ou nessas entidades prisionais. Essa competência é exclusiva, deveria ser privativa da União e somente o Congresso Nacional pode legislar sobre esse tema. Esse foi o entendimento firmado por maioria de votos, como eu disse, 3 ministros ficaram vencidos na sessão de quarta-feira e acabou se definindo, portanto, que essa matéria é de âmbito federal e os estados não podem definitivamente tratar desse assunto. Vários argumentos foram trazidos e a gente vai comentar oportunamente. Bom, vamos começar, portanto, com a sessão plenária da segunda-feira. Como dissemos, esta semana, a primeira dos trabalhos do plenário neste segundo semestre de 2016, houve uma sessão de julgamentos a mais com a abertura dos trabalhos na segunda-feira. Naquela sessão, o plenário do Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a chamada citação por hora certa, prevista no Código de Processo Penal, nos casos em que o réu se oculta para não ser citado. Ao julgar o recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, os ministros entenderam que essa citação por hora certa não compromete o direito de ampla defesa, constitucionalmente assegurado a todos os acusados em processos criminais.
A citação por hora certa está prevista no artigo 362 do Código de Processo Penal. De acordo com a norma, quando o acusado sabe que está sendo procurado para ser informado sobre a ação e se oculta, um familiar ou um vizinho recebem a citação no lugar dele. No início do julgamento, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, defendeu que a modalidade está de acordo com os princípios da Constituição. A norma processual, ao possibilitar a citação por hora certa, ela faz justa ponderação, ao ver do Ministério Público Federal, entre valores jurídicos relevantes. Como já dito, de um lado, os direitos fundamentais do indivíduo, e que não deixa de ter a oportunidade de defender-se adequadamente, e, por outro, a lei que busca proteger o interesse da sociedade, o princípio da proteção geral e específica, para que acusados sejam submetidos ao devido processo legal para assegurar eficácia processual e evitar impunidade por astúcia ou má-fé do próprio réu. O relator ministro Marco Aurélio votou pela validade da citação por hora certa, mas para ele, a modalidade é incompatível com os juizados especiais criminais. Incabível por preceito explícito no âmbito do juizado especial criminal. Não se desconhece o entendimento segundo o qual essa modalidade de citação seria viável mesmo nos juizados, ao argumento de que o parágrafo único do artigo 66 da Lei 9.099/95, ao preceituar o declínio da competência para a vara criminal, quando o acusado não foi encontrado, teria como móvel evitar a citação por edital e a consequente suspensão por tempo indeterminado no juizado especial do processo, comprometendo a celeridade inerente aos juizados. Esse inconveniente não se configuraria no caso de citação por hora certa, considerada a regra do parágrafo único do artigo 362 do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente nos termos do artigo 92 da Lei 9.099 de 95. O Fórum Nacional de Juizados Especiais chegou a editar no 25º encontro realizado em São Luís, Maranhão, o enunciado número 110, com esse enfoque. No juizado especial criminal é cabível a citação com hora certa. Ocorre que a suspensão do processo da prescrição, no caso de o réu citado por edital não comparecer nem constituir advogado, adveio com a Lei 9.271, de 17 de abril de 96, ou seja, quando do advento da Lei 9.099 de 95, réus citados por edital também eram processados e julgados à revelia, o que não ocorre mais. Se o processo seguia, obviamente a razão de ser da norma não foi evitar no juizado a suspensão. A preocupação do legislador mostrou-se diversa. O espírito dos juizados especiais é fomentar o consenso e não o conflito. O artigo 2º, situado no capítulo reservado às disposições gerais, abrangendo os cíveis e os criminais, objetiva, ressalto, sempre que possível, a conciliação ou a transação, regra reiterada no artigo 62, voltado para os criminais, segundo a qual se busca alcançar, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade, ou seja, a composição civil e a transação penal, versadas nos artigos 74 e 76. Citações fictas inviabilizam por completo esses escopos. Daí o parágrafo único disciplinar a remessa do processo à vara criminal. Observo que o dispositivo alude ao denunciado não encontrado para ser citado, sem ressalvas.
inclusive não encontrado e citado por hora certa. Logo, tendo em conta o texto do preceito e o motivo que efetivamente se inspirou, não há como contemplar a citação por hora certa no juizado especial criminal. A citação por edital, ela implica a realização de atos incompatíveis com aquela celeridade dos juizados especiais. Agora, a citação com hora certa é uma manifestação de uma má-fé do réu, ele se oculta para não receber a citação. Por que não pode fazer isso? Por que se pode fazer isso num processo em que se aplica uma sanção de máxima gravidade e não se pode fazer isso nos juizados especiais, que são infrações de menor potencial ofensivo, premiando o réu que se oculta para não receber a citação? Se for aplicado o artigo 66, parágrafo único do juizado da Lei 9.099, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais, aí nós estaríamos, sim, tornando a situação do réu mais gravosa. Portanto, para mim, a situação com hora certa é constitucional tanto na legislação processual comum como na legislação processual especial. Os ministros limitaram a análise do recurso ao tema da constitucionalidade da norma, por entender que a sua aplicação ou não, no âmbito dos juizados especiais, não era objeto do recurso. Ainda durante a sessão, um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento do recurso, no qual se discutem as regras de correção monetária e remuneração dos precatórios e das dívidas da Fazenda Pública. Com repercussão geral reconhecida, o julgamento vai solucionar mais de 26 mil processos que estão suspensos em outras instâncias, aguardando um precedente do Supremo. Karina, na questão da citação por hora certa, como é que funciona exatamente isso? Qual a discussão especificamente nesse caso que levou a esse debate no plenário do Supremo e a esse fechamento específico, deixando a questão dos juizados de lado, como nós vimos na reportagem agora? A citação por hora certa é quando ela é realizada de uma forma, vamos dizer assim, excepcional, mas quando o oficial de justiça verifica que o réu está de uma forma ardilosa, de má fé, com uma certa malícia, ele está querendo se furtar de receber aquela citação. Ele sabe que contra ele existe uma acusação e se furta de recebê-la. No caso concreto aqui que estava sendo discutido, o oficial de justiça teria ido por 3 vezes, 3 dias consecutivos, na casa do réu para lhe entregar a acusação formalmente, e a esposa dele teria dito que ele estaria no trabalho e que não saberia nem onde era e nem sequer qual seria a empresa que ele trabalhava. Então, o oficial de justiça acabou fazendo essa citação por hora certa, ele faz uma certidão no processo e tem o aval do juiz, quando entende que realmente aquelas circunstâncias narradas pelo oficial de justiça refletem essa malícia, essa circunstância maliciosa do réu em não receber a citação, e o processo acaba tendo o seu segmento normal e o réu assume todas as consequências da sua revelia, da sua não participação no processo. Nesse caso, o ministro Marco Aurélio, ele acabou trazendo dando uma explicação bastante interessante sobre o princípio da ampla defesa. O principal argumento aqui que se pretendia nesse recurso era ver declarada a inconstitucionalidade da citação por hora certa, fazendo com que a condenação que pairava sobre o recorrente acabasse de uma certa forma caindo por terra, vamos dizer assim. Então, esse era o objetivo da busca pela declaração da inconstitucionalidade. O ministro Marco Aurélio, assim como todos os demais, entenderam que a norma é constitucional. E o princípio da ampla defesa, ele estaria dividido entre a defesa técnica e a autodefesa. A defesa técnica é o direito de que todo réu acusado, ele tem de nomear um advogado para que faça, para que esclareça os fatos no processo, promova a sua defesa propriamente no processo, ou, caso o réu não contrate um advogado para fazê-lo, o próprio Estado nomeia um defensor público para que faça essa defesa técnica, dentro do prazo previsto na lei e sob pena de nulidade do processo. Então, a defesa técnica, ela vai acontecer, esteja o réu presente ou não, ele tem que acontecer. Agora, a autodefesa é também um direito do réu de querer comparecer em juízo para se explicar. E ele tem o direito de não querer comparecer. Não é? O direito de não se incriminar ou não de fazer provas contra si mesmo. Mas o ministro Marco Aurélio pontua, esse direito da autodefesa não pode impedir, caso o réu não queira comparecer pessoalmente, que o processo tenha o seu segmento normal.
O ministro Marco Aurélio entendeu no seu voto que não era cabível, e aí, portanto, ele dava parcial provimento ao recurso, no sentido de que a condenação não poderia se sustentar, porque, embora a citação por hora certa, no caso concreto, fosse constitucional, ela não poderia ser aplicada no âmbito dos juizados especiais criminais, como de fato aconteceu. Por isso ele dava provimento parcial. Mas esse não foi o entendimento dos ministros da Suprema Corte na quarta-feira. Eles entenderam que é cabível no âmbito do juizado, mas não acabaram discutindo isso na tese do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, porque esse tema não era o foco central do recurso extraordinário. Apenas cingiram-se à constitucionalidade ou não do artigo 362 do Código de Processo Penal, que continua incólume desde a sua introdução na reforma de 2009. E com isso, os ministros acabaram também, de uma certa forma, extinguindo a punibilidade deste réu em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado. O ministro Marco Aurélio já havia sinalizado essa prescrição e os demais ministros acabaram também sugerindo um habeas corpus de ofício e a ordem acabou sendo concedida em razão da prescrição. Portanto, constitucional a citação por hora certa no âmbito dos juizados, no âmbito do Código de Processo Penal, nas ações criminais, e nesse caso acabou sendo extinta a punibilidade em razão da prescrição. É só um detalhe, foi a sessão da segunda-feira. Sim. Porque claro, na verdade, confusão natural. É uma confusão natural exatamente porque foi uma semana típica. Uma sessão extraordinária. Exatamente, sessão extraordinária realizada na segunda-feira, na qual houve esse julgamento de repercussão também, que nós acompanhamos na sessão plenária da segunda-feira. E na quarta-feira, sim, nós tivemos também outra sessão do Supremo Tribunal Federal, que você vai ver no próximo bloco, na qual normas estaduais da Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, que obrigavam empresas de telefonia a instalar equipamentos para bloquear sinal de celular nas unidades prisionais, foram consideradas inconstitucionais. É o que você vai ver no próximo bloco do Plenárias, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias. Neste segundo bloco do nosso programa de hoje, vamos ver como foram as sessões plenárias da quarta e da quinta-feira. No primeiro bloco, nós vimos a sessão plenária da segunda-feira, que marcou a abertura dos trabalhos deste segundo semestre de 2016. Normas estaduais da Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina que obrigavam empresas de telefonia a instalarem equipamentos para bloquear sinal de celular nas unidades prisionais foram consideradas inconstitucionais. A decisão é do plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão desta quarta-feira. Por maioria, os ministros declararam inconstitucionais leis de 4 estados que obrigavam as operadoras de telefonia móvel a bloquearem o sinal de celular nos presídios. No início do julgamento, o representante da Federação Brasileira de Telecomunicações defendeu que a segurança pública é um dever do Estado e não pode ser delegada a particulares. Essas leis também violam, a nosso juízo, a indelegabilidade da prestação de segurança pública. A segurança pública é um dever do Estado, conforme o artigo 144. Indelegável. Ao votar pela inconstitucionalidade das leis, o ministro Marco Aurélio destacou que só a União pode legislar sobre telecomunicações. Se fosse possível, o bloqueio, haveria não a citada proibição, mas a determinação em tal sentido. E a determinação federal diz respeito a um ônus, que é ônus dos estabelecimentos prisionais. O ministro Edson Fachin divergiu, alegando que os estados podem legislar sobre essa matéria, porque se trata de direito penitenciário, segurança pública e consumo, temas que possuem competência legislativa concorrente, e não regulamentação das telecomunicações. Muito embora seja a União competente para legislar sobre telecomunicações, seria simplesmente inconstitucional a interpretação segundo a qual o efeito de tal legislação pudesse aniquilar totalmente a competência dos estados para tratar de temas que, não obstante ligados imediatamente a elementos oriundos das telecomunicações, não atingem o núcleo duro dessa matéria, como na hipótese da legislação sobre segurança pública, direito penitenciário e consumo. O
ministro Gilmar Mendes destacou que a utilização de telefones para o cometimento de crimes em presídios é um problema de âmbito nacional. Entendo que a legislação estadual impugnada na apresentação direta incorre em vício de inconstitucionalidade formal por violação aos artigos 21.11 e 22.4 da Constituição Federal e estou votando no sentido da procedência desta ação direta com a consequente declaração de inconstitucionalidade da lei estadual. Para o ministro Dias Toffoli, embora as leis sejam boas, cabe ao governo federal buscar soluções para o problema. Tentar evitar a omissão no que diz respeito à segurança de entrada destes instrumentos de comunicação nos presídios. Então, eu penso que a solução ela é muito mais do âmbito executivo, é muito mais no âmbito da integração dos órgãos de fiscalização, de segurança, de regulação, do que do âmbito normativo, que pela Constituição está no âmbito da nação, da União. Existem 1.424 unidades prisionais, ou seja, quase 1.500 unidades prisionais. Isso sem contar as delegacias de polícia. Se nós somarmos a esse número as delegacias de polícia que servem como carceragens, nós teríamos um número de aproximadamente 2.200 a 2.300 estabelecimentos prisionais. Se nós transferirmos as operadoras de telefonia o ônus de instalar em cada uma dessas unidades prisionais um sistema de bloqueador de sinais, e não só isso, obrigarmos essas empresas a manter operacional esse sistema por um prazo indefinido, creio eu, e aí peço vênia ao eminente ministro Barroso, creio eu que aí teremos claramente um desequilíbrio exatamente naquela equação econômica e financeira dos contratos de concessão. Desde a última sexta-feira foram registrados 90 ataques em cidades do Rio Grande do Norte. A instalação de bloqueadores de celular em um presídio do estado foi apontada como a principal causa dos atentados. E na sessão desta quinta-feira, os ministros iniciaram o julgamento conjunto de 2 processos que têm como tema contas de prefeitos. A análise dos recursos extraordinários foi feita em conjunto por serem assuntos semelhantes. Ambos possuem repercussão geral reconhecida. Um trata da competência para julgar as contas de prefeitos e o outro as suas consequências. No primeiro recurso, um candidato a deputado estadual no Ceará questionava a decisão do Tribunal Regional do Estado de indeferir a candidatura, por ele ter tido as contas negadas quando era prefeito do município de Horizonte. Ao defender a procedência do recurso, o advogado do ex-prefeito afirmou que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar e que a competência para tomar a decisão final é do Poder Legislativo Municipal. Acreditando que seja inaceitável do ponto de vista constitucional e da democracia que representantes eleitos pelo povo, elevados à chefia do Poder Executivo, sejam condenados e tornados automaticamente inelegíveis por mero órgão auxiliado de outro poder. Sem que os autores principais desse poder, o Legislativo, entendemos e defendemos que as contas do governo ou de gestão dos chefes do Poder Executivo, mesmo municipal, somente podem ser julgadas pelo Legislativo, poder legitimamente constituído pelo voto popular. Aqui não se pretende reduzir o papel dos tribunais de contas, nem extrair de suas competências, mas delimitar suas competências ao que foi decidido pelo Constituinte de 88. Nem mais, nem menos. Tudo dentro dos limites constitucionais fixados na Carta da República. Já no segundo recurso, a discussão era sobre o deferimento da candidatura de um ex-prefeito pelo Tribunal Regional Eleitoral, mesmo tendo as contas negadas no antigo cargo. No Tribunal Superior Eleitoral, a decisão foi confirmada. Contra essa decisão, o Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais encaminhou pedido ao Supremo para que a candidatura seja indeferida. No Supremo, o advogado do recorrido sustentou que a decisão do Tribunal de Contas é opinativa e pediu o desprovimento do recurso. Causa um pouco de perplexidade, com a devida vênia, que um órgão auxiliar do Poder Legislativo do Estado possa rejeitar as contas do chefe do Poder Executivo Municipal, quebrando inclusive uma simetria que se deve observar entre todos os entes da Federação. Por fim, isso causa problemas de ordem, digamos assim, operacional, essa tese defendida pelo recurso extraordinário. Antes dos votos, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se manifestou. Sobre o primeiro processo, ele pediu o desprovimento do recurso. Já no segundo, ele opinou pelo provimento.
Ao analisar o caso, o relator do primeiro processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, negou o pedido. Eu estou mantendo o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, unânime, com o desprovimento do recurso, presidente, e a afirmação da seguinte tese: por força dos artigos 71(2) e 75 caput da Constituição Federal, compete aos tribunais de contas dos estados ou dos municípios, ou aos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver, julgar em definitivo as contas de gestão de chefes do Poder Executivo que atuem na condição de ordenadores de despesas, não sendo o caso de apreciação posterior pela Casa Legislativa correspondente. Estas foram as sessões plenárias desta primeira semana de abertura dos trabalhos no plenário do Supremo Tribunal Federal para este segundo semestre de 2016. Esperamos poder continuar encontrando com você durante todo este segundo semestre do ano, acompanhando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo formatada ao vivo, você acompanhando aqui na TV Justiça. Karina, e por isso nós continuamos já com vários encontros marcados para o futuro. Encontro marcado na próxima semana, ao vivo no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.